8 a cada 10 crianças autistas têm seletividade alimentar ou dificuldade alimentar de fato, que normalmente estão relacionadas à disfunção sensorial ou a questões gastrointestinais. A gente não mede esforços, assim, não pra mede. que aquela criança, ela se sinta num lugar seguro. A gente tá sempre com uma culpa, uma mochilinha de culpa aqui pra todo lugar que a gente vai. A gente não tá falando que a culpa não é dela só pra acolher e pra que ela fique mais tranquila. É porque, de fato, a culpa não é dela. A verdadeira evolução na terapia alimentar, muitas vezes, vai ser esse ganho de confiança, para que essa criança venha a conseguir se arriscar. E às vezes nem a própria família conhece tão bem a criança justamente por focar muito no negativo. Sejam muito bem-vindos ao episódio do Beabá Cast, onde a gente vai receber 3 nutricionistas infantis com foco no atendimento de crianças seletivas. E nós vamos falar aqui sobre o que não te contam na faculdade sobre o atendimento de crianças seletivas. O que você sabe a respeito desse assunto? Hoje vai ser um episódio incrível e nós vamos receber aqui Larissa Barros, Giovana Monteiro e Aline Ferreira. Meninas minhas queridas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Hoje eu queria que vocês contassem assim, qual que foi o maior choque logo depois que a faculdade finalizou? Quando vocês começaram a receber ali crianças seletivas no consultório. Como foi? Eu posso começar. É um choque, realmente um choque de realidade, porque não é uma coisa vista na faculdade. Na verdade, a gente não sabe nada disso na faculdade, né? Pra gente é fazer o plano alimentar baseado na caloria da criança, mas quem garante que essa criança vai comer, né? Então a gente se deparou com esses problemas realmente durante a faculdade. E agora? Faz o quê? A realidade é muito diferente, né? Muito, completamente. Pra mim foi exatamente isso, porque eu não acreditava só no plano alimentar. Até hoje eu não acredito só no plano alimentar, porque às vezes a gente digitar lá é muito fácil e é muito simples pra gente digitar, pra mãe ler, mas e aí em casa? O que fazer? O que fazer quando recusar? O que substituir? Substituir ou não substituir? Como conduzir realmente a situação? Eu acho que essa é a diferença onde a gente consegue mudar a vida das famílias. A gente saber o que fazer nesses momentos específicos. O que vocês achavam assim que ia funcionar super? Sair da faculdade, nossa, sei que vai funcionar muito e não funcionou. Não foi bem assim. Eu achava que assim que eu saísse eu ia ter mais oportunidades, né? Que ia ser mais simples, que o mercado já estava ali esperando a gente de certa forma. E não foi assim, né? Não é tão simples. Não é simples, não é simples. E a gente se pega e agora. Realmente a gente vê o quanto a faculdade não nos ensinou e nessa parte que é a nutrição infantil, que é o que a gente gosta de fazer. Então a gente se vê perdida, a gente pensa como é que as pessoas vão nos conhecer a nossa área, entender a importância. Eu me senti super despreparada. Na verdade, eu acho que eu vi uma cadeira de materno-infantil. Só. Sim, apenas uma cadeira. E falem um pouco assim da prática de vocês. Quais são os principais pontos ali que vocês trabalham com as famílias no dia a dia? Qual que é o principal público? É claro, todo mundo aqui sabe que todas nós, né, nós 4, trabalhamos principalmente com seletividade alimentar. Mas o que é de fato seletividade alimentar? Qual que é o perfil da criança seletiva, da família da criança seletiva, né? Porque, obviamente, como a gente sabe, a criança ela não toma decisões sozinha. Então tem muito que envolve todo esse contexto, né? O trabalho que a gente vai ali, de fato, conseguir fazer com a família. Então fale um pouco dessa prática de vocês, sabe? Quais que são os pontos principais que vocês levam em consideração? Como que essa família chega? Na verdade, eu trabalho com a terapia, né? Mas também trabalho com gestantes e com introdução alimentar, que eu acho que uma gestação bem feita, uma introdução alimentar bem feita, a gente tem menos chances dessa criança realmente se tornar uma criança seletiva. Então, assim, eu sempre gosto de falar muito sobre isso, assim, a gente prevenir, a gente conversar. Claro que isso não quer dizer que uma criança lá na frente não possa realmente recusar um alimento, né, ficar mais seletivo, mas a gente consegue melhorar, né, melhorar aquela mãe, ensinar o que a gente pode fazer para estimular aquela criança. Então, assim, eu acho que a gente pode trabalhar também no início. Eu não sei as meninas, mas provavelmente acontece a mesma coisa, chega pra gente só quando tá, assim, nas últimas. Então é muito difícil resolver uma situação que já está no limite. Pra mim não sei o que acontece, mas assim, normalmente chega exatamente
o perfil de família em que os pais não conseguiram participar da introdução alimentar. Que a introdução alimentar foi feita por outras pessoas, né? E aí não é todo mundo que tem a paciência que o pai e uma mãe têm, que tem a persistência, que realmente se dedica e estuda para isso, e nem o tempo. Não é todo mundo. A gente tem o nosso tempo especial para os nossos filhos. Não é todo mundo que vai ter o mesmo tempo disponível para eles. E eu acho que isso faz toda a diferença. Porque é unânime. Quando a gente começa a perguntar como que foi a introdução alimentar, na grande maioria das vezes tivemos percalços ali, que nos primeiros percalços foi desistido e foi se prorrogando até chegar nos 2 anos, nos 3 anos, e a gente ter crianças realmente com 5 alimentos dentro do repertório. E na nossa prática, ao contrário do que a gente aprendeu na faculdade, não é que o plano alimentar não seja importante, né? Não, ele é muito importante. Mas para um primeiro momento, tanto que as famílias sempre concordam, se é uma criança que passa por dificuldade, na maioria das vezes a família sabe o que é interessante fazer parte, quais alimentos são interessantes fazerem parte da rotina daquela criança, mas ela não come, então ela vai levar ali escrito, digitado, e muitas vezes elas falam, eu fui em vários Nutris, recebi o plano alimentar, mas não funcionou, porque realmente quando é a dificuldade alimentar, talvez ali, na maioria das vezes, o plano alimentar de primeira não vai ser suficiente. Então, é uma família que chega, mãe de cabelo em pé, cansada, né? Pais preocupados, e a gente acolhe e mostra que é possível sim a criança se alimentar bem, é possível sim melhorar esse repertório alimentar. Então eu acho que a palavra assim que mais impacta é o acolhimento, receber essa família, entender todas as dores, né, que é o que a gente mais fala, e acredito que ela já vai se sentir muito acolhida. Depois o próximo passo é conhecer a criança também e ressignificar os alimentos na vida dela, porque a gente vai criar experiências, né, positivas com o alimento, coisa que ela não estava vivendo. Então a gente quer mesmo transformar o ambiente, a casa, e tudo isso vai impactar de forma positiva. Tirar o peso, né? Sim. O peso desse comer. É aquele além do plano alimentar. Exatamente. Até porque, vamos lá, até mesmo os alimentos, muitas vezes guloseimas, a criança que tem dificuldade alimentar, ela não aceita. Isso. Aí muitos falam, é frescura, mas até esses alimentos, as mães falam, Larissa, o meu filho não come algodão doce. Muita gente diz, é frescura. Como é que com esses alimentos ele não tem essa dificuldade? Mas eles têm sim essa dificuldade. E outra coisa também, como que essa família chega no consultório? Em relação a mim, acredito que as meninas também, muitos estão em processo de fechamento de diagnóstico, né? Acabaram de receber a notícia que o filho é autista, e aí é que é mais difícil mesmo, porque elas me falam que já escutaram muito, ó, ele tem essa dificuldade e é assim mesmo, não tem solução. E aí a gente mostra que tem sim solução. Sim, que é possível. É possível sim. O que eu percebo na grande maioria das minhas famílias também é que eles já chegam com muitos dedos apontados para eles. Sim. Né? A culpa foi por isso, foi porque você fez isso, e às vezes não foi por mal. Não foi porque, na verdade, muitas vezes nem tem o conhecimento Sim. de como fazer. Então faz da melhor forma que realmente acha que é a melhor. E eu acho que uma mãe, até quando ela é tentando acertar. Eu acredito assim que uma mãe não vai querer o mal de um filho. Então a gente busca entender isso, ouvir e acolher. Eu acredito que na grande maioria das vezes, a família, quando ela procura uma profissional, né, para ajudar ali naquele contexto que está sendo vivenciado, ela já sabe que não tá tudo certo e ela não faz nem ideia do que fazer para começar a mudar essa direção, né? Para começar a inserir algum alimento no repertório daquela criança. Porque como a gente falou agora há pouco, muitas delas não aceitam nem alimentos que normalmente, vamos dizer assim, qualquer criança aceitaria. Então, às vezes, nem a pizza, nem o brigadeiro, porque a dificuldade alimentar é quando a gente sabe que tem algo que está impedindo essa criança de comer. Então, a gente já vai começar a pensar principalmente em hipóteses, então, em contexto gastrointestinal,
algum desafio sensorial. Quando a gente fala de autismo, como a Larissa trouxe, que realmente muitas das famílias que a gente vai ali atender no consultório, vai ter um diagnóstico de autismo. 8 a cada 10 crianças autistas têm seletividade alimentar ou dificuldade alimentar de fato, que normalmente estão relacionadas à disfunção sensorial ou a questões gastrointestinais, que tem como resolver, que tem tratamento. O autismo não tem cura, mas muitos dos problemas gastrointestinais que estão ali acontecendo, a gente consegue tratar e ajudar aquela criança, né? Por isso a gente consegue ajudar essa criança a vir comer melhor, né? A ganhar repertório alimentar. E aí eu tenho aqui uma curiosidade. Queria saber se vocês lembram, com certeza lembram, porque tudo que é muito assim impactante a gente não esquece. Qual foi o caso mais desafiador que vocês já enfrentaram na vida? Vocês lembram? Sim, com certeza. Estou vivenciando, inclusive ele. É realmente uma recusa alimentar grande, assim, uma rigidez muito grande. Uma criança que já interage, uma criança que já consegue fazer toda a escalada do comer, claro, né? Ainda não consegue comer, mas a gente já conseguiu evoluir muita coisa. Mas uma criança que realmente tem uma resistência à comida. E falando, assim, de problemas intestinais, né? Problemas de falta de vitaminas, por incrível que pareça, as poucas coisas que ela come ainda tá suprindo. E ela não é uma criança realmente que precisa desses ajustes. Mas eu estou sendo bem desafiada. Bem desafiada. Mas, assim, escutei de uma grande profissional que a gente desliga do comer. A gente vai fazer que o processo seja um processo agradável e tranquilo. Então é isso que eu tô fazendo. Eu tô me desapegando do só comer. O comer vai ser uma consequência. Mas a gente vai fazer com que esse processo seja o mais tranquilo que a gente conseguir. E trazendo um pouco do que você falou a respeito do seu trabalho ali com a introdução alimentar, o que a gente pode relacionar? Essa relação, ela começa a ser construída lá, né? Como vocês trouxeram, às vezes a introdução alimentar, mesmo sendo muito boa, a criança pode vir a ficar seletiva em algum momento. Só que, se esse relacionamento ele foi bem construído, a gente consegue ultrapassar essas dificuldades. Isso é engraçado, porque eu passei por isso como mãe, né? O menino foi 3 meses, assim, de uma recusa fervorosa ao ovo. E ele era uma criança que sempre amou ovo, desde o comecinho. E aí, o que eu sempre falo, às vezes, saber conduzir essa fase aí que vai chegando nos 2 anos, né? Que muda temperamento, comportamento, são muitas habilidades adquiridas, então às vezes eles estão eufóricos para treinar as habilidades e realmente não tem aquela paciência de sentar para comer. Às vezes não é nem que não gosta ou que não quer, mas a forma realmente como a gente deixa ele ali tranquilo, calmo, organizado para a hora da refeição. Mas eu tenho certeza que todo o meu conhecimento fez muita diferença. Porque ele sabe que não existe, né? Assim, porque ele não tem seletividade. Então, não é uma comida que ele nunca comeu, que ele nunca gostou. Então, eu consegui realmente contornar e trazer de volta esse ovo pra dentro do repertório dele. E eu acho que essa é a maior dificuldade dos pais, porque nem sempre eles têm esse conhecimento. E aí a gente acha, não, mas ele vai voltar a comer. E daqui a pouco, ao invés de ele voltar a comer, a gente perde outro alimento. E assim a gente vai seguindo e quando a gente vai ver, a gente já conta numas mãos os alimentos aceitos. É verdade. E por isso que é bom começar o tratamento o quanto antes. Porque quando é uma criança que tem 10 anos enfrentando essas dificuldades, são 10 anos enfrentando. Isso. Então não vai ser da noite pro dia. Essa minha pacientinha já é mais velha. Exatamente. Tem as memórias ali que a gente consegue puxar. E que já vem envolvendo muita coisa. Porque uma criança de 10 anos, provavelmente é uma criança que já está sofrendo bullying na escola. Porque não come igual, né? Uma criança que consome, por exemplo, um alimento processado, mesmo sendo mais velho. Todo mundo já começa a entender. Uma criança que já não socializa ali nos aniversários. No social. Já começa, é uma idade que normalmente já começam a ir dormir na casa dos amigos. E como é que ele vai se ele não sabe o que, que vai ter lá esperando por ele? E vai privando a criança dessas relações. Perfeito. Sem dúvida nenhuma, a gente não pode esquecer que comer não é só nutriente, né? Exatamente. É para além do prato, é para além do plano alimentar, é para além de muitas questões. A gente tem ali, normalmente, pais que se culpam muito, e mesmo a gente sabendo que a culpa não é da família. Como a Larissa muito bem colocou, nenhuma mãe vai errar ali
eu vou fazer algo que vai prejudicar meu filho. Nem mamãe vai fazer isso, né? Mas mesmo assim, elas se culpam. Nós, né? A gente tá sempre com uma culpa, uma mochilinha de culpa aqui pra todo lugar que a gente vai. Esvazia Nunca esvazia. Tu tira uma coisa, aí vem uma outra nova, né? E isso realmente é algo que eu acho que precisa ser trabalhado, Sim. mas que eu não sei. Eu tenho aqui já, minha filha mais velha tem 15 anos e me acompanha. Eu pensei, isso vai melhorar, vai ficando mais velho, acho que eu vou ficando mais tranquila. Não, as preocupações vão mudando, mas elas continuam ali constantemente, né? Então, quando a gente chega pra uma mãe e fala, olha, a culpa não é sua, a gente não tá falando que a culpa não é dela só pra acolher e pra que ela fique mais tranquila. É porque, de fato, a culpa não é dela. Sim, a gente sabe que existem algumas atitudes que vão ser tomadas que podem reforçar a seletividade. Mas quando você não tem o conhecimento, como é que você vai conseguir lidar diferente? Eu acho que a gente tem um pouco também de empatia com esses pais, né? Como a gente já falou, faz toda a diferença. Então, assim, olha, a culpa não é sua, porque realmente não é. Você tá dando o primeiro passo, você tá buscando ajuda. Então, isso já fala muito, né? Então, quando a gente tem o apoio dos pais, assim, o processo, ele tende a ser mais rápido. Mas, claro, a gente não tem como dar um prazo de quando que aquela criança vai comer. É um processo, né? Ele tá no processo. É tudo novo para os pais também. É uma adaptação para a família inteira. No meu programa de introdução alimentar, a última consulta, propositalmente, ela é colocada aos 24 meses. Justamente por essas questões. Porque a gente sabe que quando chega ali nos 18 meses, já começa. A depender todo mundo fala da fase dos 2, ninguém fala da fase do antes, né? De 1 a 2 anos. Mas é uma fase muito difícil, assim, porque é uma fase onde eles conseguem já ter muitas habilidades. E essas habilidades de movimento, novamente, às vezes não permitem que eles sentem à mesa porque eles querem explorar. Então, essa consulta ela é colocada nos 24 meses justamente por conta disso. Para mim, conseguir explicar tudo isso para os pais de uma forma mais leve e que se vier acontecer a recusa, a forma em que vamos agir. Muito legal. E fala assim, quais são aquelas, assim, eu imagino que você ter colocado essa consulta lá nos 24 meses, isso faça parte do que você foi observando na sua prática, né? E é justamente essa pergunta que eu ia fazer agora. Quais que foram essas sacadas que vocês foram tendo com o passar dos anos ali na prática? Como mãe, a gente às vezes traz muita coisa, né? Eu sempre falo, os pacientes chegam, né? Aí vem a idade da criança, 10 anos, ou então 6 anos, 7 anos, ou 16 anos. Eu tenho todas as faixas etárias lá em casa. Então, assim, eu vou só... eu te entendo. Eu sempre entendo. Porque ou eu tô passando por isso, ou eu já passei por isso. Eu passei isso exatamente, era 1 ano e 7 meses para 2 anos, quando começou. E na anamnese, eu sempre faço essa pergunta, né? Se lembram e se lembrarem quando foi o período, assim, com que idade começou a recusa. E é sempre, na grande maioria das vezes, 2 anos de idade. E aí, acaba que e claro que a gente não vai deixar nenhuma criança com fome. E a gente, como mãe, a gente tem uma preocupação e a culpa vem novamente. Porque se a criança não come o que está sendo ofertado e a gente não oferta algo mais fácil dela aceitar, estamos matando o menino de fome. Aí já recorre a o que é mais fácil. Tem que comer, não importa o que. Então, o que ele aceita será bem-vindo. Porque gera mesmo essa preocupação. Vai morrer de fome. Sim. E com esses 2 anos, geralmente é a fase que eles começam a estudar, como a Aline disse, eles descobrem que eles são capazes de fazer coisas que antes eles não sabiam. Eu sinto que eles conseguem, assim, já ter mais personalidade. Sim. Já tem ali o paladar, praticamente, né, todo formado, mas também nessa questão do comportamento, do que eu gosto mais, do que eu gosto menos. Porque isso a gente começa a observar quando já começa a escolher os desenhos que gosta mais e que gosta menos. E isso reflete nas opções dentro de casa também, de atividades básicas mesmo. De escolher o sapato, de escolher a roupa, de escolher o que quer comer. Eu acho que isso tudo traz, assim, um insight de levar em consideração, que talvez seja algo muito legal, assim, para as mães que estão aqui assistindo a gente,
quando a gente fala que é muito além do comer, mas quando a gente explica que o comer, ele é um dos fatores. Então, normalmente a criança que tem uma rigidez relacionada à alimentação, ela também vai ter uma rigidez relacionada a muitas outras coisas. Então, uma criança que seleciona os alimentos, como você falou, ela também às vezes já está selecionando os desenhos, às vezes ela já tem uma dificuldade maior em determinadas outras situações. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Na grande maioria das vezes, a seletividade, ela é um sintoma de vários outros fatores que estão acontecendo, né? Então, como vocês trouxeram, como a Larissa falou, às vezes a criança não aceita alimento nenhum, e aí quando a mãe vê, mas filho, não vai comer o que tá aqui, né, o almoço, o jantar, não vai ficar com fome, mas pelo menos o leite foi lá e supriu essa necessidade, então troca pelo leite, e sem querer a gente acaba reforçando ainda mais. A criança vai ficando condicionada àquilo. Se nesse período de introdução, recentemente, eu atendi uma paciente que ela fez 10 meses. E aí é uma bebê que nasceu com baixo peso. Na maternidade ela perdeu mais peso ainda. Então os pais, isso ficou marcado na vida dos pais, né? Perdeu peso, tem que ganhar peso. Meu Deus, rapidinho ela perdia ali muitas gramas num dia. Então quando eu atendi eles já estavam aí com a introdução encaminhada, mas estavam oferecendo fórmula demais, justamente por esse receio. Come pouco, vou dar a fórmula. Ou então não aceitou o almoço, eu vou dar a fórmula. Ou tô dando fórmula na madrugada. E eu conversei muito isso com eles. A gente entende que também não vai ser da noite pro dia que eles vão desmamando dessa fórmula de uma vez só. Mas aos poucos, quando eu falo com a mãe, ela vai dar certo, que nem eu. Vai dar certo. É aos poucos, Larissa, eu tô entendendo. Ela arremessa muito os alimentos e tudo. E eu expliquei que isso é um sinal de saciedade, né? Já tá saciado, não quer estar ali. Então isso é muito importante mesmo, a gente entender os sinais de fome, de saciedade, entender também porque ainda tem muito isso enraizado do leite, fórmula. E aí a gente, por isso que é importante esse acompanhamento também nessa fase. Giovana, fala um pouco aí desses sinais de saciedade, fala. Da introdução alimentar, sabe? Quais são os principais pontos que você traz ali no acompanhamento de introdução alimentar? Pensando, obviamente, nessa prevenção, né, para esses pais. Quais são esses pontos principais ali? A primeira coisa que eu pergunto na consulta de introdução alimentar é qual a expectativa do pai e da mãe, porque assim, muitas vezes são pais de primeira viagem e aí eles vêm com expectativa muito alta, né, a grande maioria, porque deu olhada no Instagram do amigo que tá com a filha na mesma idade, essa filha tá comendo tudo, deu olhada na internet e assim, eu sempre digo, a introdução alimentar é maravilhosa, mas ela é desafiadora, como qualquer fase da nossa vida, então assim, que a gente precisa ter paciência, o bebê ele está aprendendo os alimentos, ele está aprendendo a comer, porque a gente sabe que o comer também é aprendido. Então, assim, é claro que ele vai botar pra fora, é claro que ele vai estranhar. A gente só tomava leite e agora tá entrando uma coisa estranha. Então, assim, é paciência. E a gente tem 6 meses pra fazer uma base alimentar forte dessa criança, né? Então, assim, não precisa ter essas pressas todas. Então, assim, respeitar a criança. A gente subestima o bebê. A gente acha que o bebê não tem a gengiva forte. Nossa, a gengiva do bebê é muito forte. Então, assim... Não é igual a gengiva de velhinho, não, né? Não é. É bem forte. Gengiva de bebê. E assim, eu sempre falo, gente, confia no processo do seu bebê. Ele vai te guiar. Porque o bebê, ele nasce autorregulado. Então, ele vai saber te expressar quando ele quer comer e quando ele não quer comer. E o que eu sempre falo, bebê chorando e com sono não vai comer. Então é por isso que a gente tem que estudar muito bem esses horários. É claro que um bebê, ele ainda tá com esses horários muito oscilando, mas a gente precisa ter essa expertise de saber o horário que a gente vai ofertar. Se a gente oferta no horário que ele tá com muita fome, ele não vai comer. Já vai estar irritado, né? Sim. Exatamente. Eu falo sempre isso também com as famílias. Quando eu tenho oportunidade ali de atender crianças, né, bebês, né, em fase de introdução alimentar, eu sempre explico também muito bem esses pontos de que quem, na verdade, vai estar guiando a estrutura dessa rotina é o bebê. Claro que a gente precisa ter algo estruturado,
né? Precisa sim, mas ele ainda mama no peito, ok, é livre demanda, ok. Mas quando a gente vai trabalhar esse processo de introdução alimentar, onde a gente vai estar colocando ali os alimentos complementares ao leite, porque até 1 ano de idade o leite ainda está ali dando aquela base que nos permite justamente focar no aprendizado, mas a gente precisa que o bebê tenha uma rotina para que a gente já vá estruturando todo esse aprendizado. Então já vai estar esperando aquele momento da refeição, que não vai ser perto das sonecas. Exatamente. E o bebê, eu sempre falo, gente, eles são muito espertos. Muito espertos. A partir do momento que você faz ali de uma forminha diferente, ele vai entender. É claro que a gente vai preferir só chupar a mamadeira. Claro, é mais difícil a gente ter que estimular a mastigação, estimular os músculos da face. Então, assim, é claro que ele vai querer o mais fácil possível. Mas aí, uma introdução alimentar bem feita, e quando eu digo bem feita, é que a criança conheça a textura. Às vezes as mães chegam com muito medo de engasgo, que é muito comum. Sim. E, assim, na minha prática clínica, é muito mais fácil engasgar com leite do que com o próprio alimento. Isso é um fato, sem dúvida. Quando você tem ali alimentos sólidos macios, você tem mais segurança do que o líquido. E principalmente que esse bebê ele vai estar aprendendo a lidar, né, com essas texturas na boca. Então isso é um aprendizado muito grande, né? É a criação de pontes cognitivas o tempo inteiro. Então é o aprendizado do comer que está sendo ali a coisa mais linda. Desafiador? Sim, Desafiador. mas muito lindo. E tem um reflexo de gag, né, que tá aí também justamente para prevenir o engasgo, deixar o coração mais tranquilo. E aí é bom que o bebê tenha esse reflexo e muitas vezes é confundido com engasgo. Eu até procuro entender, mas engasgou, ficou roxo, molinho, querendo desmaiar. Não foi isso, foi mesmo uma ânsia, né? Então é importante dizer que esse gag vai ser bem acentuado, principalmente no início. Tanto que o nosso gag ele já é mais posterior, quando a gente quer provocar o vômito, a gente coloca o dedo lá, e o do bebê já é bem mais anteriorizado. Primeiro 1/3 da língua. Então é sempre explicar Eu mesmo. sempre falo também, tipo assim, quando a mãe ela chega mais insegura, é claro, não existe a forma certa ou errada, existe a forma que o bebê vai aceitar comer, né? E o que a mãe vai se sentir segura. Então, assim, principalmente quando é mãe de primeira viagem, às vezes, realmente, elas vêm com muita insegurança. Eu digo, então vamos fazendo de pouquinho. Ó, vamos fazendo assim, a gente vai amassando, você deixa lá só pra ele pegar, vai observando. Quando você for ganhando confiança, você vai colocando. E assim tem sido, né? Então, elas têm feito desse jeito e tem dado certo. Então, esse momento de textura, esse momento de pegar com a mão, de fazer a sujeira, de levar na boca, a gente acha que é uma besteira. Mas faz toda a diferença, principalmente lá na frente, que é aquela criança que não quer se sujar, aquela criança que não quer pegar no alimento. E às vezes não é nem só isso, é uma preguiça. Eu sempre tive tudo de forma fácil, não vou espetar, vou esperar aqui. Eu tava com um bebezinho, ele tá com 10 meses, não, com 11 meses, 11 meses, e ele come tudo, mas ele só queria se alguém desse na boca dele, e a gente começou a testar o garfo. Ai, Giovana, é necessário? Não, gente, não é necessário nesse momento, mas a gente tem que testar a autonomia dele, né, pra ele ir, que ele sabe espetar, que ele sabe levar na boca. Então, assim, a introdução alimentar, ela fala muito, ela tem um peso muito importante. Eu acho que isso que a Gi falou, né, justamente dessa questão de deixar os pais ganhar confiança, é muito importante. Por que é muito importante? Porque eu já peguei famílias em que não aconteceu introdução alimentar por medo do engasgo. Então tudo era processado. Eu também já. Né? Então acho que se a gente deixa e mostra pra eles, por exemplo, que não é só o leite que pode ser uma comida afetiva. Os alimentos, eles também podem ser uma comida afetiva. E isso acontece de forma mais natural e vai seguindo. Quando a gente mostra confiança e deixa essa família segura do que pode acontecer e do que vai acontecer, eles realmente, às vezes acontece de ser mais vagarosamente, sim, mas eles vão confiando no processo e eles vão vendo os resultados. Isso que a Gil falou, né, de começar aos poucos é muito bom, porque começar aos poucos vai diluindo a preocupação da família, do bebê que antes era só leite ou fórmula e de repente se depara com tantas novidades, cadeirão. Porque tem muito a questão de que, né, fez 6 meses, começou, fez 7 meses, pronto, acabou a introdução alimentar.
Acabou de E começar. aí? Acabou de Verdade. começar. E aí tem muito esse anseio de ser tudo de uma vez. E muitas vezes a mãe fala, Larissa, não sei o que, não sei o que. E às vezes isso é a cobrança da própria sociedade. Isso. Aí fala, meu Deus, eu tô meio assim, insegura e tal. E muitas vezes o bebê tá com 7 meses, a gente não tem nem um mês que começou. Aí eu, para. O bebê ainda nem diferencia um objeto de um alimento. Ai, eu Quanto tenho um tempo que a ciclo na gente minha. começou, não tem nem um mês, né? Então, Sim. é mesmo um aprendizado. E tudo que é ensinado, eu não sou mãe ainda, mas não é fácil. Não. Até porque com o meu bebê vai levar ali por toda a vida. Então não é fácil, só que é possível e vai valer muito a Nesse pena. ponto, Eu a tenho- gente consegue observar até como filha. Porque nem tudo que a nossa mãe Sim. ensinou de primeira vez a gente aprendeu. Não, eu tenho Verdade. realmente, é um ciclo. Se eu pudesse aqui mostrar pra vocês, assim, prints, é exatamente a mesma coisa. Não tá comendo. Ai, meu Deus do céu. E aí, Giovana tá comendo, não sei o quê. Giovana tá comendo muito. Essa criança tá comendo 2 bananas, não. Pelo amor de Deus. Aí depois, meu Deus, começou a parar de comer. Então, realmente é um ciclo. Não vou dizer 100% não, mas eu vou dizer que 80% das crianças que eu atendo com dificuldade alimentar tiveram alguma objeção na introdução alimentar. Ou Sim. por medo, ou por internação, ou uma criança que realmente teve um engasgo, que é muito raro, mas assim, uma criança que já teve dificuldades respiratórias desde o começo e que impactou na introdução alimentar. Então, assim, não é 100%, mas é, assim, uma grande maioria, pelo menos lá no consultório, acontece muito. É uma criança que não fez uma introdução alimentar bem feita. E a gente Sim. trata traumas, né? Porque isso de internação, muitas vezes até a roupa. Se chegar alguém com uma roupa verde, o bebê ficou internado quando era pequenininho, então ele já pode se assustar, porque foi um trauma mesmo Sim, que ficou ali. Então a gente vai tratar esse trauma. Um paciente meu que foi o mais assim que me impactou, que eu me preocupava muito, foi justamente um trauma, que ele foi comer um bis e ele comeu com um pedacinho de papel e esse papel ficou preso no céu da boca, e aí o tio dele teve que colocar o dedo e puxar, e desde então ele ficou mesmo com esse trauma. E aí Isso a é muito gente sério. pensa, meu Deus, Isso é a muito gente sério. trata traumas mesmo, né? E é aos poucos, porque é algo que ficou marcado. A gente precisa também de ajuda de outros profissionais. Sem A gente dúvida, isso é conseguir- principal. Olha, a gente fica pensando assim que é besteira, ele não vai comer, mas gente, assim, vamos pensar no que vocês têm medo, assim, uma coisa que vocês têm medo. É exatamente isso que a criança sente. É um medo que Não quero sentir aquilo de novo. não, exatamente. Então, assim, pra você quebrar realmente não é fácil, né? Você precisa ter paciência, ter resiliência pra que aquilo funcione. A criança precisa ir ganhando confiança aos poucos para se arriscar, né? E precisa ser através de experiências positivas, né? É por isso que o objetivo principal da terapia alimentar não é comer. O objetivo principal da terapia alimentar é ressignificar, é trazer experiências tão boas, tão positivas, que aquela criança fique com aquele... Eu queria fazer aquilo de novo. Eu queria fazer aquilo de novo. Então, a terapia alimentar vai proporcionar essa oportunidade. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos, a depender do que aquela criança passou, né? Então, às vezes, começou lá na introdução alimentar, porque a criança tinha uma disfunção sensorial que ninguém sabia. E aí ela passou por muitas experiências negativas que trouxeram a essa recusa, a essa dificuldade, essa exclusão de alimentos. Então a gente vai começar de onde a criança chegou, né? Pra ver até onde a gente também consegue chegar. Agora, olha só, eu queria que vocês compartilhassem, assim, sabe? Como que vocês se sentem nessa jornada, nesse trabalho, assim, tão difícil, né? Que a gente faz, sem dúvida nenhuma, ele é muito gratificante. Eu sempre falo isso, o meu trabalho, ele preenche a minha alma. Exatamente isso. Mas é difícil. Por mais difícil que seja, eu sempre brinco com os meus amigos. Não é, assim, não é querendo romantizar, porque de Nem tem romântico como. não tem nada. Não. Mas eu amo as minhas crianças. E todos os dias que eu saio de casa, às vezes eu tenho uma sensação, quando eu era muito sobrecarregada, era justamente por isso. Porque eu tinha a sensação que a clínica não era o meu trabalho. Porque eu amava tanto estar ali, eu amo tanto estar ali com eles, que pra mim não é um trabalho. Pra mim eu tô ali me divertindo. Sim, e a terapia, ela pode ser divertida, na Sim, verdade. Exatamente. Na Então verdade, eles preenchem quanto mais for tanto divertida, que pra mim é aquele clichê, né? De realmente... que não é clichê, mas que parece, né? Exatamente. Eu me sinto muito realizada, mas não vou mentir pra vocês, assim, que é muito É desafiador. desafiador. Tem dias que eu digo, meu Deus do céu,
pera, vou respirar. Porque assim, claro que a gente fala muito que o comer, ele vai ser um secundário. A gente quer que a criança coma. Mas é claro que a gente quer que ela coma. Então a gente vai com aquela expectativa, por mais que a gente vá deixando a criança guiar. Então assim, é maravilhoso. Mas é bem desafiador também. Sim, até porque tem as expectativas dos pais. Sim. Isso. E isso daí, sem dúvida, eu falo como mãe também. Claro que a gente vai ter sempre uma expectativa do melhor. A gente vai ter a expectativa do, poxa, eu queria muito resolver logo isso. Só que a gente não pode esquecer que existe ali um histórico, né? E que o processo, ele precisa acontecer. Não tem como a gente pular etapas, né? Então, realmente, eu acredito que o mais desafiador é sempre manter as expectativas dos pais alinhadas com a realidade do que a gente consegue no momento. E também ajudá-los a não desistir. Porque se pra gente que é profissional é desafiador, imagina pra mãe que tá vivenciando aquilo ali de todos os dias, não conseguir ver o filho se alimentando adequadamente. A gente sempre se culpa, né? Poxa, que tipo de mãe eu sou que não consigo nem alimentar meu filho? Então, esses pensamentos judiam muito, né? E a mãe sofre bastante. Então, a gente acaba tendo que lidar com todo esse contexto. E é desafiador bastante. Aliás, as expectativas dos pais, as nossas, quando a gente conversa, né? A Bárbara até diz, primeiro você tem que controlar suas expectativas, porque às vezes a gente se pega pensando, eu me pego pensando nas minhas crianças à noite, meu Deus, eu queria tanto... Ai, eu também. Eu demais. Né? Eu também. Mas aliar as nossas expectativas e vai dar certo. A gente tava fazendo passeio, né, pelo mercado de Manaus, e todas nós estávamos procurando alguma coisa pros pacientes. Sempre, toda viagem Porque da minha vida. assim, tipo, fulano gosta desse bicho, fulano gosta daquilo. Gente, lembra. Vamos Eles trabalhar passam com os realmente bombonzinhos a fazer para que eles experimentem o parte compasso. da nossa vida, de todas as formas. A gente Eles- quer de todas as formas que aquela criança ela tenha uma relação boa com a comida, né? E assim, falo por mim, acho que por todas que estão aqui, a gente não mede esforços, assim, não para mede. que aquela criança ela se sinta num lugar seguro, que ela realmente esteja ali porque ela confia em tudo que tá acontecendo e que a gente realmente não vai ultrapassar o que ela dá conta, porque tem muita coisa que elas ainda estão aprendendo a dar conta. E mais importante que comer é colocar na nossa cabeça e dos pais também a validação. Mas o que é que essa criança faz? Não pensar só no que ela não faz, até a família, a mãe não pensar, eu não faço isso, mas o que é que você faz? Né? Eu tenho uma paciente também que ela vem evoluindo. No início, ela não pegava na laranja, né? Ela não pegava na laranja. E hoje ela pega, quando ela não consegue pegar, ela me leva até lá pra eu abaixar e pegar. Então, meu Deus, quem não pegava na laranja e hoje tá pegando, então a gente tem que validar isso. Não é Muito. comer a laranja, tá? Porque às Pegando vezes já é uma a gente grande acha. evolução. Isso serve até pra gente mesmo. Isso. Porque às vezes a gente acha que não tá saindo nada de bom dali. Mas quando a gente para pra pensar nas pequenas coisinhas, a gente tem um negócio desse tamanho saindo de bom dali, né? Eu penso muito isso até pro pessoal mesmo. Às vezes a gente fica, eu não consegui fazer isso hoje. Mas aí a gente vai ver, a gente não conseguiu fazer uma coisa, mas a gente fez 15. Sim. Isso é O que foi verdade. que você fez, né? Só tá focando no que não foi feito. Isso dá na vida mesmo. Eu poderia ter falado isso numa palestra, né? Faltou isso. Mas, gente, mais faltou do que E o que você fez? do que você fez. Então, sempre pensar nisso. Porque a gente busca muitas vezes a perfeição. E não existe perfeição. Só Deus, né? Não, e eu acredito que é muito bom sempre trazer que a evolução na terapia alimentar, ela começa a ser o repertório ganho em um determinado momento. Mas esse momento, muitas vezes ele demora a chegar. A verdadeira evolução na terapia alimentar, muitas vezes vai ser esse ganho de confiança, para que essa criança venha a conseguir se arriscar. Sabe o que eu queria agora? Que cada uma aqui falasse um insight principal de toda essa conversa que a gente teve, para deixar de recadinho para as mães que possam estar acompanhando a gente, ou para as nutris também, né, que estão aí nessa caminhada desafiadora de ajudar as crianças, né, nesse ganho de repertório, nessa mudança de pensamento e de relação com os alimentos, que não é nada fácil. Então, o que vocês gostariam de deixar de insight principal daqui? Ou para mãe,
ou pra Nutri. Olha, eu vou falar uma coisa que eu também tô me trabalhando muito pra isso. E assim, eu acho que quando a gente fala em voz alta, a gente reverbera. Eu acho que é ter paciência e não focar no comer. É claro que a gente quer que coma. Às vezes eu vejo que a gente, ai meu Deus, eu tenho uma obrigação de estar trabalhando com alimento, mas não. A gente não precisa naquele momento estar trabalhando diretamente com alimento. Então assim, esquece o comer e foca no processo, que esse é o caminho. Exatamente. E eu acho que realmente conhecer o paciente, né? Conhecer a criança, conhecer a família. E às vezes nem a própria família conhece tão bem a criança justamente por focar muito no negativo. Então trazer essa família para dentro do processo e mostrar para ela de tudo que o filho dela é capaz de fazer. Porque às vezes eles já estão assim tão perdidos, eles já se frustraram tanto que eles não conseguem ver a luz no fim do túnel, né? Como aquele depoimento de ontem que eu mostrei. Era um paciente que já vinha há 7 anos. Então, assim, 7 anos de terapia. E não era só uma terapia, são várias. E assim, a mãe, ela já não... É como se ela dissesse assim, eu já fui em todas, vou em mais uma. Vou pagar pra ver. E assim, ver o resultado é algo que enche meus olhos, porque não é... O valor, assim, ele é imensurável. E a gente já falou, vocês falaram bem demais das mães, eu queria falar para as nutris, que essa nossa profissão ela é tão importante e ainda tem muitas regiões, muitos lugares que não tem uma nutri infantil, uma nutri que trabalhe com terapia. E a dificuldade existe ali em todo cantinho, essas crianças precisam de ajuda. Então, assim, se você se identifica com essa área, estude muito, não desista, procure profissionais, assim como eu procurei a Bárbara, que eu sempre falo que tem um ano que minha vida foi totalmente transformada, porque eu descobri que posso ajudar essas crianças. E é muito bom, muito gratificante quando chega um paciente no consultório. Sabia que se eu não tivesse vindo pra cá, eu nunca ia comer esse alimento? Ou então, um mudou de turno, aí ele tá indo de manhã e a gente tá trabalhando prato, feijão, arroz, carne. Ele, tia, o bom é que eu já vou daqui almoçado, só vou tomar banho e vou vestir o uniforme. Então a gente pode transformar a vida dessas crianças, dessas famílias, trazer paz para esse ambiente, mas ao mesmo tempo temos que estudar muito, muito. Mas se você tem no seu coração que se identifica com essa área, não desista dos seus sonhos, procure estudar, procure profissionais capacitados para te ajudarem e transformar a vida dessas crianças. Eu concordo com tudo que vocês falaram. E, sem dúvida nenhuma, eu idealizei a Mentoria Semente para isso. Para viver isso aqui que eu tô vivendo com vocês. De ver profissionais incríveis e fazer parte da vida de vocês, das crianças de vocês de alguma forma. E acelerar esse processo. Para que os resultados eles possam vir, né? Para que nós possamos realmente fazer a diferença na vida das famílias e das crianças. Eu tenho uma família que eu atendi e que já está de alta aí há um bom tempo, mas que eles deixaram para mim de presente um vídeo muito lindo em que a mãe sempre fala lá nesse vídeo e que eu assisto muitas vezes, sabe, combustível? Sim. Aquele vídeo para mim ele é combustível. Então ela diz assim: foi muito além do comer. Hoje nós somos uma família mais feliz e isso não tem preço. Isso é algo que a gente leva pra sempre. Um dia, né, a gente não vai mais estar aqui na Terra, a gente sabe disso, né? Espero que demore muito, tá? Quero criar meus filhos todos, ver, né? Casamento, neto, bisneto, né? Muito velhinha. Mas a gente sabe disso, né? Mas o que fica é o legado, né, do que a gente faz aqui. Então, eu quero que esse seja um legado pra mim, né, da minha vida, de deixar aí muitas famílias lembrando, poxa, a tia Bá ajudou muito a gente, né, e muitas nutris também dizendo, poxa, a Bárbara me ajudou e acelerou meu processo e por causa disso eu consegui mais facilidade, consigo passar mais tempo com a minha família, consigo curtir meu filho, meu marido e entregar um trabalho muito bem feito com resultados maravilhosos. Então, a Mentoria Semente é isso. Ao mesmo tempo que o trabalho no consultório, ele também é muito desafiador, mas ao mesmo tempo ele tem muito significado pra gente, né? Sem dúvida nenhuma, ninguém embarca nessa aventura
sem amar demais. Sim. Porque é muito difícil. Sim. E o que a Larissa trouxe de estudar, eu acho também que é muito importante. Sim, se você se identifica, faça. Mas lembre que é a vida de uma criança nas suas mãos e na sua responsabilidade. Então, estuda, minha querida, estuda. É o amor da vida de alguém, né? É a vida de uma família inteira. E a Bárbara, ela expandiu isso, porque a gente sempre fala, tem sementes por todo canto. É verdade. E isso, ela transformou a vida de muitas famílias. Porque se eu tô transformando a vida dessas famílias, foi por conta da Bárbara também, né? Que a maior Que parte transformou a do nossa. E transformou a nossa. Então, ela foi revolucionária. E aí, eu sempre digo, Deus, ele nos deu a vida, então a gente tem que fazer valer a pena, né? Exatamente. Eu li um dia que eu não posso morrer na mesma condição que eu nasci. Eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de eu quero transformar vidas, eu quero deixar o meu nome saber o marcado, propósito né? que você E a gente pode ajudar sim. Basta a gente se movimentar, agir. É oração, é rezar e agir, né? Se movimentar. Exatamente. Agora, eu tô muito feliz com a oportunidade desse podcast aqui, porque eu consigo divulgar vocês pro mundo. Então, eu quero que cada uma aqui diga onde você atende, qual é seu Instagram, onde que as famílias conseguem encontrar vocês. Então, em algum lugar aí, você vai encontrar uma Nutri pra te ajudar. Então, vamos lá, gente, contem onde vocês atendem. Eu atendo em Fortaleza, né? Minha sócia tá aqui, vai já se apresentar. A gente atende na Casinha Nutritiva. E o meu Instagram é @giovanamonteiro.nutri. Eu vou escrever aqui, tá? Fique em paz, tranquilo. Como a gente já fala, a gente atende junta no mesmo lugar, na nossa casinha, né? Também em Fortaleza. Mas a gente também atende online, então Sim. o local não é um existe percalço, tá? Barreira. E meu Instagram é tia_Aline Nutri. E eu atendo em Pedro II, Piauí. Meu Instagram é Larissa Barros Nutri. Atendo presencial e também atendo online. Então, se você se identifica comigo, Sem fronteiras. Meninas, minhas queridas, muito obrigada por esse momento. Compartilhar aqui com vocês me deixou muito feliz. Compartilhar vocês me deixou muito feliz. Eu quero que o trabalho de vocês revolucione mesmo a vida de muitas famílias, de muitas crianças, que vocês brilhem muito, que vocês, sei lá, vão lá pra Lua, pra Marte, que vocês cresçam e apareçam, tá bom? Amém. Eu desejo isso e muito mais. Sou a maior das torcedoras, como vocês já sabem. E sim, se Deus quiser, em um outro momento, quero que vocês participem de outras oportunidades deste podcast. Foi Deus só abençoe foi o esse primeiro. trabalho. Eu já quero dizer que a de gente muitos inaugurou. pods. Estamos muito chiques. E a gente também, assim, eu por mim, acho que por todas, né, quero agradecer a Bárbara por ajudar, por inspirar, né, não só porque ela foi nossa mentora, mas eu acho que até quem não é mentoranda dela, aprende muito, só pelo Instagram dela. Então é isso aí. Obrigada, minhas queridas. E a Bárbara faz a gente se movimentar, a gente isso aí, se com inspira. certeza. É Nem que a gente não é queira. uma inspiração É, mesmo. minhas manas, eu faço e quero que vocês se movimentem mesmo. E a gente só tem a agradecer e pede que Deus abençoe sempre sua Amém. vida, da sua Amém. família, que você continue iluminando a vida de muitas pessoas. Amém. E vocês é minha. Gente, movimento é crescimento. E a gente tem que estar se movimentando mesmo. E você que tá aí, acompanhou o nosso episódio, compartilha esse vídeo aqui com quem você acha que pode estar ajudando, com outras mães, com outras nutris. Tem muita informação de ouro aqui, são profissionais de ponta. Então a gente se vê no próximo episódio. Vou deixar aqui o Instagram de cada uma das meninas, o contato e o meu também, claro. Né? Se você quer me seguir lá no Instagram, é @nutrindomeuFilho. A gente se vê em breve, né? Sim. Sim. Tchau!